Eu sempre espero um minutinho para aparecer. Isso, você está sendo gravado. E agora eu vou compartilhar minha tela com vocês. Neste momento temos mais uma aluna entrando aqui. Que página, professor? Não é na página, Guilherme, essa primeira parte. São aqueles 2 últimos exercícios daquele arquivo que ficou faltando eu terminar. Sabe? Guilherme? Opa. Lembra que na aula passada eu fiz um exemplo da escala Richter, depois eu fiz um exemplo da expectativa de vida, depois eu fiz o exemplo de uma árvore, da altura da árvore, e hoje eu vou terminar, ó. Hoje nós vamos falar de juros composto e depois nós vamos falar de cálculo de pH. Tá? Na refeição pentacóstica? Não, agora, na aula de hoje. Certo? Tô procurando aqui. Mas depois, se você não tiver, eu compartilho de novo lá no grupo, tá? Só tô vendo aqui uma tabela. Não, esse daí é do gráfico, provavelmente, Guilherme. Eu vou compartilhar depois esse arquivo de novo lá com vocês, tá bom? Que foi a aula do dia 22. Tá? Acho que no outro roteiro, da outra semana. Bem, vamos lá, ó, galerinha. Bom dia de novo. Acho que achei. Show? Então tá bom. Seguinte, na última aula, que foi na quinta-feira, eu fiz com vocês exemplos de funções logarítmicas, tá? Aplicações de logaritmo. O primeiro probleminha trabalhado foi um problema que lidava com a escala Richter. E aí a gente viu a aplicabilidade de logaritmo em geografia. Depois, o segundo probleminha trabalhava com a expectativa de vida. Novamente, expectativa de vida, geografia, usando logaritmo. E depois nós vimos o exemplo de uma árvore, da altura de uma árvore. A altura de árvore geralmente é a biologia que estuda isso, aplicando logaritmo também, tá? Hoje nós vamos ver outra aplicação de logaritmo, que é justamente um exemplo de juros composto, tá? Isso, inclusive, é até matéria do ensino superior, tá? Mas usa logaritmo. Então, acompanha aí comigo esse exemplo. Esse arquivo é aquele arquivo que eu intitulei de aula remota 22 de outubro, tá? Primeiro passo, olha só. Fernanda, ela aplicou R$11.500 em um banco, com a taxa de 0,5% ao mês. E ela deseja duplicar esse valor. Calcule em quantos meses isso irá acontecer. Então, eu vou organizar os meus dados aqui, tá? A Fernanda, então, ela tinha um capital de R$11.500, tá? Ela pegou esse dinheiro e colocou lá no banco. A taxa que ela achou para aplicar esse dinheiro foi de 0,5% ao mês, tá? Isso daqui tá todo no probleminha. E aí, ela quer que esse dinheiro, que era R$11.500, ele aconteça o quê? Ele duplique, ela deseja duplicar esse valor, tá? O que significa isso? Duplicar é dobrar, tá? Então, ela tinha 11.500 e ela quer dobrar esse valor, ela quer duplicar. Quando ela voltar no banco, ela quer que lá no banco, então, tenha R$23.000. O que é R$23.000? É o dobro de 11.500, tá? Juros compostos, gente, trabalha com a seguinte fórmula. Montante é igual o capital, 1 mais a minha taxa, elevado a N, que é o meu prazo, o meu tempo aí que isso daí fica aplicado, tá? Antes da gente substituir valores aqui, existe uma coisinha a fazer aqui com a minha taxa, tá? A taxa, na hora que eu coloco aqui na minha fórmula, ela tem que estar em número decimal e não em porcentagem. Peraí, professor. Pode falar, Guilherme. O montante não é igual aos juros mais o capital?
Isso daí é lá no juros simples, certo? Lembra do juros simples que a gente viu lá no bimestre passado? Ó, juros simples era a capital vezes a taxa vezes o prazo, né? E o montante lá era juros mais o capital. Estava certinho isso daqui, lá no juros simples, certo? Guilherme? Alô, alô? Opa, entendi. E a taxa? Isso. Agora vamos lá, vamos à taxa. A taxa, gente, sempre tem que estar em número decimal. E Dividido por 100, né? isso mesmo, Guilherme. Então, eu vou pegar o 0,5 e vou dividir por 100, tá? Não tem problema, vocês não precisam ser mágicos, pode usar calculadora, tá? Inclusive, matemática financeira é matéria básica de um monte de curso aí superior, tá? Isso daqui vai dar 0,005, tá? Então, 0,5, 0,5 dividido por 100 dá 0,005. Bem, vamos substituir o que eu tenho, tá? Então, vamos lá. No lugar do montante, eu vou colocar os 23 mil reais. Os 23 mil reais é o dobro de 11.500. O meu capital é 11.500, que foi o quanto a Fernanda foi lá no banco e aplicou. Aí eu continuo aqui, né? Abro parênteses, 1 mais a minha taxa. A minha taxa foi esse número que eu dividi, 0,005. Elevado a n, porque eu não sei o tempo. Se a gente voltar na pergunta, é justamente isso que está perguntando, ó. Calcule em quantos meses isso irá acontecer. Então, eu quero saber justamente qual é o tempo que isso irá acontecer, tá? O que eu tenho que fazer? Primeiro passo, ó, esses 11.500, ele está multiplicando. Então, ele vai passar dividindo. Então, vou pegar os 23 mil e vou dividir por 11.500. Operação oposta. Ele estava multiplicando, passa dividindo. Aqui eu vou somar. 1 mais 0,005 fica 1,005 elevado a e, tá? Aí eu vou dividir, pode dividir na calculadora, não tem problema, tá? 23 mil dividido por 11.500, vocês podem até cortar o zero aqui, ó, vai ficar 230 dividido por 115. Vai dar 2, tá? 2 igual a 1,005 elevado a e, tá? Até aqui alguma dúvida, pessoal? Alô, alô, galerinha? Tem aqui alguma dúvida? Então, ó, vou repetir aqui para não haver dúvidas, tá? O capital estava multiplicando, passou dividindo. E aqui eu somei. 23 mil dividido por 11.500 deu 2. E 1,01 mais 0,005 deu 1,005. Elevado aí, tá? Como a minha incógnita é esse expoente aqui, eu vou inverter. Então, eu vou deixar assim, ó, 1,005 elevado a n é igual a 2, tá? O que nesse momento alguns alunos podem perguntar? Professora, o que entra logaritmo aí? O que tem a ver essa conta com logaritmo? Ela tem muito a ver. Por quê? Isso daqui, gente, é uma equação exponencial que a gente estudou no bimestre passado, tá? O que acontece? Quando as bases são iguais, era super simples resolver isso. A gente cancelava a base e igualava os expoentes. Só que nesse momento, a gente tem aí, era só um pouquinho que tem dois alunos querendo entrar. Nesse momento, a gente tem aí uma equação exponencial cujas bases são totalmente diferentes. A gente tem o 1,005 e o 2 do outro, tá? Então, agora eu vou explicar para vocês aonde entra logaritmo, tá? Vou aplicar logaritmo dos dois lados. Vai ficar assim, ó. Logaritmo, tá? Vou colocar o logaritmo dos dois lados. 1,005 elevado a n. E vou colocar logaritmo deste lado, olha só, tá?
Então, quando chegou neste ponto, eu coloquei logaritmo dos dois lados. Por que que eu fiz isso, gente? Porque tem uma propriedade que permite pegar esse n aqui, que é expoente, e tombar multiplicando. Então, vai ficar assim, ó, n vezes o logaritmo de 1,005 igual ao logaritmo de 2. Então, o logaritmo entra aqui para pegar esse n, que era expoente, e tombar multiplicando aqui. Tudo bem até aqui? Alô, alô, galera, tudo bem até aqui? Pessoal, vamos acordar. Entrou. Tá? Então, tá bom. Olha só, esses dois valores, gente, se vocês estiverem no Enem, preciso ser dado para vocês, tá? Olha só, se a gente voltar lá em cima no enunciado, ele forneceu esses dois valores. Olha, dados que o logaritmo de 1,005 é igual a 0,02 e o logaritmo de 2 é igual a 0,3. Então, ele forneceu esses dois valores aqui para a gente. Então, a prova vai substituir, tá? No lugar do logaritmo de 1,005, eu vou colocar 0,002. Olha só como vai ficar. Eu vou substituir. No lugar desse logaritmo, eu vou colocar o valor 0,002. E no lugar do logaritmo de 2, eu vou colocar o 0,3. Lembrando que esses valores, olha só, estão lá em cima. Cadê meu enunciado? Lá em cima no enunciado, tá? Agora, o 0,002 está multiplicando. Vai passar tiftinto 0,3. Isso, muito bem. Claro, né, que se vocês estiverem aí em casa com a calculadora, não tem problema usar a calculadora, mas vamos supor que nós estivéssemos no Enem, né? Porque isso, gente, já tem alguns anos que tem caído no Enem, tá? O que acontece aqui, ó, no 0,002, eu tenho 3 casas depois da vírgula. Então, eu preciso igualar essas 3 casas. Então, agora eu fiquei, ó, 0,300, tem 1, 2, 3 casas depois da vírgula, e aqui, ó, 1, 2, 3 casas. Nesse momento, é só cancelar a vírgula. Então, na verdade, eu tenho uma divisão de 300 dividido por 2. E 300 dividido por 2 é 150 meses, tá? Tudo bem aqui? Sim. Então, tá bom. E se você tivesse multiplicado da forma que eles estão, seria por ano, não é? Então, aí se eu quiser transformar em ano, boa pergunta, Guilherme, eu tenho que dividir por 12, tá? Eu tenho que pegar os 150 e Não, eu tô dividir dizendo por da 12. forma bruta. Cru. 0,3 dividido por 0,002. Então, a maneira de dividir o 0,3 por 0,002, o primeiro passo é igualar as casas depois da vírgula. Então, foi por isso que eu coloquei este zerinho na cor azul e esse zerinho na cor azul. E aí eu fiquei com 3 casas e 3 casas. A partir do momento que eu igualei, eu posso cancelar a vírgula. Então, na verdade, eu estou dividindo 300 por 2, tá? Uhum. Então, tá bom. Então, gente, ó, logaritmo, posso usar em terremoto, posso usar em expectativa de vida, posso usar na altura de uma árvore, e agora a gente acabou de ver uma outra aplicabilidade que é na matemática financeira. Inclusive, depois, esse conteúdo, ele volta de novo lá no terceiro médio, quando a gente tiver um capítulo só sobre matemática financeira, tá? E para a gente encerrar a aplicabilidade de logaritmo, eu vou mostrar para vocês o cálculo do pH. Essa matéria aqui é matéria do ano que vem, da professora Daniela de Química, tá? Mas usa logaritmo também. E não é impossível de se resolver, já que a gente já está aprendendo logaritmo. Então, olha só, acompanha aí comigo. O pH de uma solução indica o teor, a medida dos íons de hidrônio presentes no meio.
determina se a solução analisada apresenta caráter ácido, básico ou neutro. Espera só um pouquinho. Tomei. Não, tomei iogurte com a vitamina. E aí, tá? Esse teor determina se a solução analisada apresenta caráter ácido, básico ou neutro. Para realizar os cálculos envolvendo o pH de uma solução, devemos usar a seguinte equação logarítmica, que é justamente o que a gente está vendo, tá? Então, ele diz assim, ó, para calcular o pH de uma solução, eu vou colocar menos, cuidado com esse menos, o logaritmo do H+, tá? Esse H+, é a medida de íons de hidrônio, tá? O que ele quer que vocês façam? Calcule o pH, então eu vou calcular o pH, sabendo que o H+, olha só, sabendo que o H+, é de 5 vezes 10 elevado a menos 6 mols por litro. Eu tenho que calcular o pH da solução que tem esse valor de H+. Como que eu faço isso? O primeiro passo é substituir. Então, pH é igual menos, cuidado que esse menos é da fórmula, logaritmo. No lugar do H+, eu vou colocar 5 vezes 10 elevado a menos 6. Então, eu só substituí o primeiro passo. Espera aí que tem alguém aguardando para entrar. Pronto, consegui aceitar a ajuda. Então, o primeiro passo, gente, é só substituir. No lugar do H+, colocar o valor que ele deu no enunciado, que é 5 vezes 10 elevado a menos 6, tá? A partir desse momento, eu vou calcular o pH. Olha só, pH é igual a menos, cuidado com esse menos, tem que ficar mantendo ele. Para que a gente não se atrapalhe, eu vou colocar essas respostas aqui dentro de um parênteses, porque aí eu consigo trabalhar e lembrar que depois esse menos aí vai trocar o sinal. Pergunto, quando eu tenho uma multiplicação, tem alguma propriedade que me ajuda quando eu tenho uma multiplicação? O que eu poderia fazer aqui se eu tenho um número sendo multiplicado? Alguém poderia me ajudar? Alô, alô, galera. Lembram o que eu faço quando eu tenho multiplicação? Sim ou não? Pode falar que não também, não tem problema. Alô, 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 alô. Bem, vamos lá. Se ninguém se lembra, né? Quando eu tenho multiplicação... Opa. Fala, Guilherme. O que eu faço quando eu tenho multiplicação? O que eu tenho que fazer? Você lembra? Quando tem multiplicação, você fera mais. Isso, muito obrigada, Guilherme. Então, olha só. A primeira propriedade do logaritmo diz que quando eu tenho multiplicação, assim como o Guilherme acabou de dizer, vira mais. Então, fica assim, ó. Logaritmo de 5 mais o logaritmo de 10 elevado a menos 6, tá? Então, a propriedade aqui é importantíssima. Tem uma multiplicação, eu vou escrever através de uma soma, tá? E aí eu venho, pH é igual a menos da minha fórmula, tá? Esse logaritmo de 5 eu ainda vou copiar e vou deixar para substituir o valor na outra linha, tá? E vamos ver se alguém lembra o que eu faço com esse expoente aqui, menos 6. Alguém se lembra o que eu faço com o expoente de menos 6? Vamos, terceira Com propriedade. menos 6 você multiplica. Isso mesmo, Guilherme. Então, terceira propriedade faz com que esse menos 6 tombe aqui, multiplicando o logaritmo de 10. Por que virou logaritmo menos? Esse, Porque eu já tenho mais. esse daqui, ó, esse menos aqui é da fórmula, tá? Que eu tô tocando nele. E esse outro aqui, ó, como era menos 6, então ele tombou menos 6. O expoente era negativo, ele veio negativo, certo? Certo. Tá bom.
Aí, galerinha, agora é facinho, tá? É só substituir. Então, eu venho lá, pH é igual a menos. O logaritmo de 5, se vocês não decoraram ainda, é 0,7. 0,7, certo? Aí, menos 6 vezes o logaritmo de 10, sempre 1, tá? Primeiro, eu resolvo a minha multiplicação. Então, eu faço lá, menos 6 vezes 1 dá menos 6, tá? E agora, eu vou fazer a continha aí, tá? Eu tenho 70 centavos, porém, eu estou devendo R$ 6. Eu tenho 70 centavos, estou devendo R$ 6. Se eu for lá e pagar, eu vou continuar devendo. Vou continuar Todo devendo. logaritmo é dividido por 10? Não, não é dividido por 10. É o logaritmo de 10, Guilherme, lembra? Que número que tem invisível aqui na base? 10. O 10. Então, isso daqui vai ficar igual a x. Aí, como é que trabalha com o logaritmo na definição? Ó, 10 elevado a x chega no 10, certo? Ó, 10 elevado a x chega no 10. Que número que tem invisível aqui no Então é expoente? 1, então vai ser igual a 1, entendi. Isso, tá? Então, esse é automático. O logaritmo de 10 na base 10 é sempre igual a 1, tá? E só Tá. para a gente fechar o cálculo do pH, menos que multiplica menos, vai dar mais. Então, Mais. dá 5,3, tá? Vocês vão estudar, gente, que o pH, ele varia aí, né? E ele aí, dependendo do cálculo do pH, ele pode ser base ou ele pode ser ácido, tá? Vocês vão aprender depois, a partir do momento que vocês calcularem o pH em química, vocês vão dizer se a substância é ácido ou base, tá? Até aqui alguma dúvida? Não. Não? Então tá bom. Vou parar de compartilhar essa tela para ir para a próxima tela, tá? Pronto. Tudo bem? Aparece lá, fala bom dia. Você não tá O seu aparecendo. filho é tipo um fantasma, ele aparece e desaparece. Ele aparece e desaparece. Hoje é o Halloween, né? Então ele já... Isso. Desce lá, meu amor. Ganhei um beijo e um abraço. Vai, descendo. Gente, agora eu vou compartilhar a tela do gráfico. E aí vou explicar para vocês o que tem para essa semana. Agora eu tô com dúvida. Agora quantos alunos tem? Quantos alunos tem? Tem 31. 31? 31. Você vai contar até 6, 9. 6, 9? Uhum. 99. Meio trágico. Pronto, agora você compartilha. Vai, vamos explicar aqui. Aí, gente, nessa semana, eu coloquei para vocês 2 vídeos sobre o gráfico da função exponencial, tá? 2 vídeos? 2. Deixa só a mamãe achar a apostila aqui. Tá bom. E aí, esses 2 vídeos, tá? São as explicações das páginas 15, 16 e 17 da apostila, tá? Quem não assistiu, não tem problema, pode assistir. Na quinta-feira eu vou fazer exercício com vocês falando de grau, tá? Mas algumas observações eu quero comentar hoje aqui na aula remota, tá? Quais são essas observações? Por exemplo, olha só, aqui ele tem um primeiro modelo de gráfico, tá? Esse modelo aqui é quando a função é crescente, tá? Quando acontece isso? Quando a minha base for maior do que 1. Olha lá, quando a base é um número maior que 1, nós temos aí o exemplo de uma função crescente. Ele sempre fica com essa carinha aqui, ó, que está desenhada na cor vermelha. Então, sempre que a minha base aí for maior que 1, ele fica um gráfico parecido com esse que está aqui, na qual você tem uma função crescente. Logo abaixo, ele tem um exemplo, quando a base é um número que está entre 0 e 1. Seriam frações, números decimais, por exemplo, 1/2, 1/4, 1/9, 1/10. Que página? Tá? Tá vendo um A? Isso. Eu tô vendo um A. É quando a função é Página. decrescente,
tá? Que página que tá, Guilherme? Na página 17, essas informações. Não sei o que faz a régua desse negócio aí. Tá? E aí nós temos esse modelinho de gráfico, olha, quando ele é decrescente. Que legal. Gente, espera só um minutinho aqui, enquanto vocês localizam a página. Ok? Então, o gráfico tem dois modelos. Ele é crescente quando a base é maior que 1, e ele é decrescente quando a base é um número que está entre 0 e 1, tá? Quando ele é crescente, é o modelo de cima, ele forma mais ou menos esse arco aí, e quando ele é decrescente, ele fica esse modelo da de baixo, tá? Lembrem-se, nessa semana tem 2 vídeos na qual eu construo um gráfico crescente e depois eu construo um gráfico decrescente, tá? Agora eu vou pegar e vou resolver com vocês esse exercício 4 da página 19. Fala, pode dizer. Nessas provas tipo Enem, eles pedem para fazer esses gráficos aí? Então, no Enem, geralmente não cai a parte de gráfico dessa do logaritmo. O que caiu todo ano no Enem é a parte daquele mais de tipo do que eu acabei de explicar agora. Então, por exemplo, do terremoto já caiu, da parte dessa do pH caiu em química. Essa parte que eu fiz de juros compostos já tem alguns anos que tem aparecido também, mas no Enem, geralmente, gráfico de função nem exponencial e nem logaritma não tem, tá? O que pode ter mais no Enem? Mais situações, problemas, igual esse arquivo que eu compartilhei com vocês. Por isso que eu fiz ele passo a passo. Então, o Enem trabalha mais com exemplos práticos do que com um gráfico. Aonde tem mais gráficos? Nos principais vestibulares. Então, por exemplo, nos vestibulares, principalmente esses que têm segunda fase, aí às vezes eles pedem a construção do gráfico. Ou um exercício parecido com esse 4, que eu vou fazer agora com vocês da página 19. Isso também aparece aí nos vestibulares, certo? Beleza. Então, tá bom. E aí, gente, esse exercício 4 da página 19, olha só que interessante. Ele fala assim, ó, observe abaixo o gráfico da função igual aí, ó, o f de x igual a logaritmo de x na base b. Aí ele dá o gráfico construído e na letra A, ele pede que a gente determine o valor desta base b. Ele quer que a gente fala o quanto vale esse b. Já de cara, só de bater o olho, eu sei que ele é bem parecido com o gráfico de uma função crescente, quando eu bato o olho. Então, esse b provavelmente será um número maior do que 1. Então, já é uma dica aí para a gente não errar, tá? O que a gente tem aqui? Olha só, a gente tem alguns pontos. Esse pontinho aqui que eu estou tocando, que é o pontinho 1, ele é sempre igual em todos os gráficos de função logarítmica. Ele vai tocar o x no número 1. Então, ele não me auxilia em nada aqui, tá? Quem é que irá me auxiliar? Este outro ponto. Quando o x vale 2, olha só, quando o x vale 2, o nosso y será 0,5. Então, o ponto que nos auxilia a resolver essa questão é justamente esse pontinho que eu destaquei na cor amarela. Quando o x vale 2, o y vale meio. Lembrando, gente, que o y, quando a gente vai lá na função, ele quer dizer f de x, tá? Então, y é função de x, f de x. Mas Aí, a gente pode ignorar esse Y, né? E vai esse ser só o logaritmo de X na parte P e tentar descobrir. Então, eu vou precisar do Y sim, ó, olha só, Guilherme, ele disse assim, ó, que o f de x é igual a logaritmo de x na base b, tá? Isso ele deu aqui no enunciado, ó, tá lá em cima, certo? Aí, o que eu vou colocar no lugar do f de x? Que valor que eu vou substituir aí o f de x? O Y? Por y, muito bem. E quanto vale o y? 0,5.
Muito bem. Isso daqui é igual o logaritmo de B aqui, né? E no lugar do x, que valor que eu substituo? 2. 2, muito bem, tá? Então, vou voltar lá de novo, ó. Quando o x vale 2, o y vale 0,5. Foi o que eu fiz, eu substituí. No lugar do f de x, que representa o y, eu coloquei meio, e no lugar do x, eu coloquei 2, tá? Eu só vou inverter aqui a ordem para ficar mais fácil da gente aplicar a definição de logaritmo, tá? E outra coisa, antes da gente continuar, esse meio, eu posso escrever o meio na forma de uma fração? Posso escrever o meio na forma de uma fração? Posso. Pode. Pode. Como que fica o meio na forma de uma fração? Meio. Mas como que eu faço na Um forma? sobre dois. Alguém disse aí 1 sobre 2. Muito bem, certinho, tá? Alguém falou, muito bem. Então, agora eu vou aplicar a definição. Qual é a definição? A base, que é o B, elevado a meio, tem que chegar no 2. Primeira aula de logaritmo, definição. Então, a base elevada no meio tem que chegar no 2. Olha como vai ficar isso, ó. B elevado a 1 sobre 2 é igual a 2, tá? Pergunto, o que significa B elevado a meio? A gente já trabalhou expoente fração. Alguém lembra o que é o expoente fração? O que vai virar isso daqui? Vamos ver quem lembra. Você multiplica? Não. Vamos pensar. Uma raiz, olha só. Lembra? Toda vez que o expoente for uma fração, na verdade, isso é uma raiz. Como é que funciona? O número que está em cima fica aqui dentro, então 1 fica invisível, e o número que está aqui embaixo é o índice da minha raiz, tá? Gente, batam bem nessa tecla. Toda vez que o expoente for uma fração, na verdade, isso é uma raiz. E aí, qual é a operação oposta da raiz? Quem sabe dizer qual a operação oposta da raiz? É elevar. Elevar, muito bem, Guilherme. Então, eu tenho uma raiz quadrada, o oposto é elevado ao quadrado, tá? E 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Olha só. Então, eu, neste momento, achei o valor do meu B. O meu B vale 4. Tudo bem até aqui? Mas o que você vai fazer com a raiz? Não precisei fazer a raiz, eu fiz a operação oposta, ó. Não estava tirando a raiz? Uhum. Você não falou para mim que o oposto da raiz é a potência? Uhum. Então, eu trouxe a operação inversa aqui, ó, através desse expoente, que é o 2. Mas assim, não ia desconsiderar o 2 porque você tirou a raiz? Não, então, mas eu não tirei a raiz, eu fiz a operação oposta, certo? Uhum. Ó, e aí se você olhar, tem lógica. Qual que é a raiz de 4? Raiz 4? É, Peraí, 2. 2. Então, olha só. Se eu tirar a raiz quadrada de B, eu chego no 2. Certo? É, tem lógica, né? Então, vamos lá. Aí, gente, eu sei que a gente está no finalzinho da aula, então eu vou apagar aqui, lembrando que a aula é gravada. E aí, eu vou encerrar o exercício fazendo a letra B. Olha o que ele quer na letra B. Calcule o valor de f de 32. Então, eu tenho lá, a função é f de x igual a logaritmo de x na base B. Eu descobri que o meu B vale 4. Então, no lugar do B, eu vou colocar 4. E aí, eu fiquei com essa função, f de x igual a logaritmo
de x na base 4. O que ele quer que a gente calcule? F de 32, ou seja, no lugar do x, eu vou substituir por 32. Então, vai ficar assim, ó. F de 32 é igual a logaritmo de 32 na base 4. Eu preciso calcular isso, ó. Logaritmo de 32 na base 4. Eu vou fazer aqui em cima, ó. Logaritmo de 32 na base 4. Para calcular isso, gente, eu vou usar aquele primeiro conceito da primeira aula. Eu vou igualar isso daqui a x. Vou calcular o logaritmo pela definição. E como que é calcular pela definição, tá? Não sei. Vamos lá, então vamos aprender, ó. 4 elevado no x tem que chegar no 32. Então, sempre vai montar uma equação exponencial, ó. 4 elevado no x tem que chegar no 32. Isso é uma equação exponencial. O que eu tenho que fazer com 4? Quem lembra? Supir. Ó, divide por 2, dá 2, divide por 2, dá 1. Então, na verdade, o 4 é 2 elevado ao quadrado. Olha só, 2 elevado ao quadrado. Tudo isso sobre x. O que eu tenho que fazer com o 32? É a mesma coisa, é a decomposição. Ó, 32 divide por 2, dá 16, divide por 2, dá 8, divide por 2, dá 4, divide por 2, dá 2, divide por 2, dá 1. Então, na verdade, o 32 é 2 elevado à quinta, tá? 2. Potência de potência multiplica os expoentes. 2 vezes x, 2x. E aqui é 2 à quinta, ok? Equação exponencial, quando as bases são iguais, posso cancelar. Então, eu tenho lá que 2x é igual a 5. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Ou seja, o logaritmo de f de 32 vale 5 meios, tá? Então, o f de 32 vale 5 meios. Tudo bem até aqui, galera? Tudo bem. Então, tá bom. Olha só, vou reforçar de novo. O que tem lá no Positivo On e o que tem no Google Sala de Aula dessa semana? Tem 2 vídeos, tá? Eu estou fazendo o gráfico da função logarítmica, que está na página 15. É um exemplo de uma função crescente. E depois eu estou fazendo o que está na página 16, que é de uma função decrescente. E para a nossa aula de quinta-feira, que irá finalizar esse conteúdo de logaritmo, eu coloquei um arquivo lá, tá? Intitulado Aula Remota 29 de outubro. Amanhã temos revisão pedagógica de progressão aritmética. Aos que forem na escola presencial, nós temos a nossa aula às 10h10. Quem estiver aí nos acompanhando pela internet, também às 10h10 pelo Teams. Certo, turminha? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Parar a minha gravação.